Na semana passada, nós começamos a conversar sobre o projeto de lei 1424, que visa regulamentar a profissão do analista do comportamento. E a gente também já falou da nota técnica do CRP, do CFP anteriormente, agora a gente está falando do PL, e o nosso foco é dialogar sobre, analisar e, obviamente, opinar, baseado no nosso conhecimento, nos nossos argumentos. E hoje a gente vai dar continuidade. Na semana passada saíram alguns cortes da nossa live, que está nesse perfil do Instagram, mas se você quiser assistir na íntegra, está no nosso canal do YouTube, Realize Aba, @realizeaba. Se você não está inscrito, se inscreva. E tem um outro vídeo lá, sensacional. Bom, humilde, eu acho que eu sou humilde muitas vezes. E assim, sensacional, que é a gente fazendo um react sobre a fala do professor Banaco no seminário, simpósio do Instituto Par, voltado especificamente para esse assunto. Vamos gravar mais reacts dos outros que falaram também, e eu acho que vale muito a pena você assistir para se colocar a par das coisas, dos acontecimentos que estão acontecendo, dos acontecimentos da nossa área e como que isso pode impactar no presente e no futuro a nossa atuação. Isso. Então a gente vai continuar falando enquanto for necessário, né? A gente vai continuar discutindo o projeto de lei que propõe a profissão de analista do comportamento, que foi protocolado pelo deputado Eduardo alguma coisa, que é de São Paulo, acho que é do PS. Enfim, tá lá e já tramitou e já foi para a comissão. Paulo Alexandre Barbosa, PSDB, PSDB de São Paulo. Pronto. Com o apoio com o apoio e demanda, né, feita pela ANPAR, que é a Associação Nacional de Profissionais de Análise do Comportamento, e que já está andando. Então, essa é a primeira vez que um projeto de lei sobre, né, a instalação da profissão de analista do comportamento, ele é feito, de fato, por pessoas da análise do comportamento e apresentado ao Congresso Nacional de maneira séria. Isso. Né? Já teve outras tentativas de... esses a revista que aparece por aí, gente, que quer assim, né, crescer em cima dos outros. Obviamente, como era tão disparatado, nunca andou para frente, mas agora, de fato, é uma ação, né, que tem sido feita pelas associações de análise de comportamento, profissionais de análise de comportamento. E o debate central é sobre a necessidade ou a identificação da comunidade, de um modo geral, sobre a necessidade do estabelecimento de uma profissão que regulamenta, que torna a profissão a atuação do analista do comportamento e que regulamenta. Então, na verdade, eu acho que começa por aí. Que aí... A necessidade. Qual é o problema? Então, por isso que eu coloquei, foi identificado pela comunidade. Mas o problema não é não ter uma profissão. O problema é a falta de parâmetros oficiais aceitos oficialmente como lei no Brasil e órgãos ou instituições que tenham poder de fiscalização desses parâmetros. Esse é o problema. Quer dizer, essa é a solução proposta para o problema identificado, que é a falta de problemas de falta de ética, problemas de falta de efetividade das intervenções, problemas de mau uso de procedimentos analíticos comportamentais e assim por diante. Então, detectou-se esses problemas, a análise do problema leva a não existe uma formação que seja de fato
né, comprovadamente eficaz para formar profissionais capacitados, porque não existe uma diretriz clara sobre o que deve ser formado. E uma vez que a gente não sabe o que esse profissional tem que aprender a fazer, a gente não pode depois cobrar dele ou fiscalizar se ele está fazendo ou não, porque a gente não ensinou ele que ele tinha que fazer. Exato. Então, esse é o problema. A solução proposta pela ANPAC, por esse grupo de profissionais de análise de comportamento aplicada ao autismo e outros desenvolvimentos atípicos, foi propor que se instalasse uma profissão de analista do comportamento, e a partir, né, da existência de uma profissão regulamentada legalmente, então haveria um conselho profissional que diria quais são os parâmetros, que diria qual é o conselho de ética e que fiscalizaria, tem poder de qualquer conselho profissional de fiscalizar se esses padrões e esse código de ética está sendo respeitado. Então, a gente tem um problema que não é pequeno, mas é pontual. Então, uma coisa, né? O fato de ser pontual não quer dizer se o problema é grande ou pequeno, ou se afeta muitas ou poucas pessoas. Aparentemente, é um problema que afeta muitas pessoas, mas ele é circunscrito à prestação de serviços analíticos comportamentais baseados em aba para principalmente criança, mas pessoas autistas e pessoas de desenvolvimento atípico. E aí, o que acontece? Eu estou enviando aqui para o povo, porque, obviamente, o nosso TDAH eu não consigo fazer isso antes, mas eu estou enviando para o pessoal. E o que acontece? Então, houve essa... não é de hoje, né? Essa identificação de necessidade de que a prática, ela melhore, né? Que ela melhore substancialmente. E uma possibilidade identificada pelas comunidades analíticas comportamentais é a criação dessa profissão. E aí foi então protocolado esse PL, e agora, uma vez protocolado, a gente pode oficialmente se posicionar e falar sobre ele e analisar de um modo geral o cenário onde esse PL está inserido. E por que a gente está dando destaque para isso? Acho que tu falaste um negócio, Ana, que para mim marcou muito, que é, meu amigo, depois que vira lei, para mudar... Toda vez que você tem que fazer alguma adaptação ou atualização, você tem que fazer uma emenda na lei. Desde 2022 que está tramitando no Congresso a solicitação de atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente para a nova realidade com redes sociais. 2022. Aí saiu um vídeo agora que viralizou, já está com mais de 45 milhões de visualizações. Aí agora o povo está se apressando para poder resolver. Então veja, um negócio que é do interesse não é de um grupo específico. Né? De novo, agora é um problema que não só afeta muita gente, como é um problema grande, não é pontual, circunscrito. Ele é um problema da sociedade como um todo. Né? O que eu acho que a gente começou semana passada falando sobre a gente levantou, né, todas as possíveis soluções que já foram apresentadas. Isso. O PL é só uma delas, né? Então, recapitulando, a gente pode recorrer ao que já existe de diretrizes da área, porque elas existem, né? E a gente pode recorrer a elas e a gente pode reforçar os mecanismos de controle que já existem, por exemplo, as certificações nacionais ou internacionais, né? Que estabelecem o controle, né? Várias contingências para o controle dos profissionais que são certificados. Exato. Né? Estabelece critérios sobre quem faz o quê, quando e como. Né? E ainda fiscaliza, estabelece um código de ética e dispõe contingências para que esses profissionais comprovem uma atualização constante. Então, sistemas de certificação profissional, eles são sistemas de controle, né, e fiscalização da prática das pessoas que são certificadas. Exato. Esse é uma das soluções. Outra solução seria circunscrever a prática da análise do comportamento aplicada, da intervenção
comportamental baseada em aba para pessoas autistas a prática profissional da psicologia. Isso. Então, só profissionais de psicologia, né, teriam... oh, meu Deus, perdi a palavra. Só a gente que é psicóloga poderia fazer, né, intervenção baseada em aba para pessoas autistas e com desenvolvimento atípico. Essa é uma outra solução. Por quê? Porque, veja, dentro, né, da profissão que já, desde 1962, está instalada legalmente, a profissão de psicóloga, existem regulamentações que já estão em vigor, existe um código de ética, né, que já está em vigor, e existe uma maneira de você dizer quem pode ou não pode fazer, que é o CFP, que é a sua carteirinha profissional, que prova que você está habilitada para uma determinada prática. Isso. Dentro dessa, ainda a gente tem um subtipo que seria tornar a análise do comportamento aplicada enquanto prestação de serviço, enquanto procedimento, técnica de intervenção psicológica, uma especialidade dentro da profissão de psicologia. Então, o conselho, ele pode determinar que determinadas é ótimo. Ele pode dizer, olha, quando a pessoa vai trabalhar nessa área fazendo isso aqui, precisa comprovar que tem uma formação específica, que tem as competências suficientes para fazer isso. Então, já existem várias especialidades: psicologia organizacional de trabalho, psicologia clínica, psicologia escolar, psicologia do trânsito, que é o povo que faz psicotécnico. Então, colocaria mais um, que seria, né, a psicologia analítico-comportamental aplicada ao autismo. Existem empecilhos, a gente discutiu isso na semana passada. Umas lives para trás, né? Acho que foi na live passada ou na anterior. Mas enfim, ou foi no nosso vídeo de react da fala do Banaco lá no Instituto Par. E aí, feito todo esse contexto, por que nós não concordamos com o PL que busca, neste momento, a regulamentação da profissão? Por quê? Tu conta teu lado, depois eu conto meu lado, vamos nós. O meu primeiro argumento, né, contrário eu não sou contrária ao PL, eu sou contrária, neste momento, à instalação de uma profissão de analista do comportamento. Eu começo discordando que esta profissão é uma profissão de analista do comportamento. O que está sendo proposto é a instalação de uma profissão de terapeuta de análise do comportamento aplicada para pessoas autistas e de desenvolvimento atípico. Então, uma especificação muito clara. É igual quando você tenta entrar no mestrado achando que você vai solucionar o problema do mundo, o teu orientador te fala assim, vem cá. Eu quero descobrir um remédio para o câncer. E vou entrar no mestrado, né, para fazer isso. Não vai. Sabe o que você vai descobrir? Você vai descobrir quantos artigos foram publicados entre 2010 e 2020 sobre o estudo do mosquito, do cocô, do cavalo, do bandido. Uma substância e o efeito em animais. E é isso. E olha lá. Se der tempo, você terminar e defender. Se não ficar pela metade. Tá? Aí eu tô propondo uma meta-análise, aí vira um resumo de literatura e aí vira um artigo de 10 páginas. Que talvez algumas pessoas leiam. Né? É assim. Se você conseguir publicar. Você já pega essa porrada logo na entrada do mestrado. Então, é isso. Por quê? Porque é assim, a vida é essa e a ciência é desse jeito. A ciência é feita um tijolinho depois do outro, gente. A não ser que você seja um mochileiro da galáxia e a resposta seja 42, que não tem uma resolução pra tudo. Não, porque se existe uma regra universal, é que não existe resposta simples pra uma questão complexa, né, gente? Vamos combinar aqui. Resposta simples para problemas complexos é um fetiche que as pessoas têm. Isso. Não vai acontecer. Mas aí, então, essa é a minha primeira questão. Então, está sendo proposta a instalação de uma profissão, né, que tem um escopo limitado. Porém, o nome que está se dando a essa profissão não reflete o escopo limitado. É um nome meio enganoso. E é aí que me dói. Que nos dói. Né?
E aí... Mas me dói muito. Aí vai né? Mas por quê? Pronto, chegamos. Porque quando eu falo analista do comportamento, eu não estou falando apenas de pessoas que oferecem serviços de intervenção comportamental baseada em aba para pessoas autistas e de desenvolvimento atípico. Ana, mas aqui tá dizendo de outras áreas. Como assim? Não, assim, tá falando assim, a análise do comportamento, ela tem suas aplicações distintas e aqui visa regulamentar não só para isso, do analista do comportamento, não apenas para a prática direcionada, mas para áreas afins. Que é uma falha grotesca desse texto, que fala do que não é, mas em nenhum momento operacionaliza o que é o analista do comportamento. Você percebeu isso? Depois que eu li pela 15ª vez, que me caiu essa ficha. Olha, não é distinta da psicologia e da terapia ocupacional e da fonoaudiologia e da pedagogia e da psicopedagogia. É distinta disso e daquilo. Tá. Não faz isso, não faz aquilo, mas não existe uma definição operacional clara do que é análise do comportamento aplicado enquanto prestação de serviço. Não faz uma descrição operacionalizada adequada do escopo de atuação desse profissional. Não. Né? Olha aqui. Faz do técnico, mas não faz do analista do comportamento. Olha só, aqui, é bem aqui, ó. O analista, no parágrafo, artigo 2, perdão. Não, inciso... artigo 2, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Não, mas é o artigo 1 ainda. Artigo 2. Não fiz aula de juridiquês, mas aqui, ó. O analista do comportamento atuará em serviços voltados a transtornos do neurodesenvolvimento, que vem primeiro, saúde, educação, gerontologia e o resto. E outros. Mentira, não tá escrito o resto, gente. Tá escrito em outras áreas. E o resto? Em instituições públicas e privadas. Com base em métodos analíticos e mensuráveis. E aí já vai para o técnico em análise do comportamento. Não é operacionalizado, não é descritivo e não limita um escopo de atuação claro. Né? Tá aqui. E aí, ó, só tem isso. Aí já vai pro técnico. Então tem o primeiro, que é geral. O analista do comportamento é o profissional qualificado capacitado para planejar, implementar e avaliar intervenções baseadas nos princípios da análise do comportamento aplicada, com foco na promoção de mudanças comportamentais socialmente significativas. Aí o primeiro parágrafo que fala dos indivíduos em diversos contextos. Ou seja, a minha atuação enquanto analista do comportamento está nas entrelinhas se eu quiser entender. E mesmo assim, porque e aí a gente as entrelinhas tá de um parágrafo. Uma solução para um problema que surge do fato de ninguém saber quem pode fazer o que e como, propondo uma outra maneira de ninguém poder saber como é que se faz uma coisa e nem como. Exato. Vocês entendem que a solução proposta pelo PL, ela não resolve o problema para o qual o PL está sendo proposto como solução? Esse é o meu primeiro problema da proposição de uma profissão específica de analista do comportamento para resolver este problema da análise do comportamento aplicada por profissionais sem competência técnica, atuando fora do seu escopo de atuação e competência e gerando, né, uma prestação de serviço inadequada que impacta e prejudica a vida de uma população específica. Então esse é o meu primeiro problema. O meu segundo problema é se a nossa preocupação principal, e esse é um argumento de 102% das pessoas que falam sobre a profissão como uma solução para o problema que a gente tem. Se a minha preocupação mais importante, imediata e urgente é com o sofrimento das pessoas que estão recebendo esses serviços de maneira inadequada, então eu preciso de uma solução que, no mínimo, atenue esse sofrimento imediatamente. As pessoas estão sofrendo hoje. Agora, neste momento. E aí, eu vou propor uma solução que eu sei que vai precisar de anos e anos e anos para ter um efeito. Porque
um projeto de lei, naturalmente já demora, os trâmites já são demorados, ainda que haja uma comoção social para a coisa acontecer. Um projeto que estabelece uma profissão, historicamente, demora 5, 10, 15 anos para ser encerrado e se transformar de fato numa lei que estabelece uma profissão regulamentada. Se a minha preocupação é, oferecer intervenções comportamentais que sejam de fato eficientes e socialmente significativas, feitas por profissionais que têm a competência técnica para fazer essas intervenções e gerar esses resultados, eu preciso, que isso seja resolvido o mais rápido possível, porque as pessoas já estão em sofrimento, porque os danos estão sendo causados agora. Não dá para eu propor como solução uma coisa que só vai surtir efeito em 5, 10, 15 anos. Em 15 anos, eu já acabei com a vida e o desenvolvimento de uma pessoa. Porque se ela entrou na intervenção com 2, 3 anos de idade, a hora que essa lei sair, ele vai ter 18. Nem na escola eu não consigo mais agir. Porque ele já saiu da escola. E assim, quanto mais eu leio o projeto, mais ele me incomoda. O texto. Porque quando fala aqui, para os efeitos desta lei, a atividade do analista do comportamento abrange exclusivamente procedimentos e intervenções. Tá tudo bem. Já tá errado aí. Não, mas pera. Que eu quero dizer aonde que... Ok. A sistemática... Eu tô pensando... A pessoa que trabalha nas organizações que tá lendo, né? A sistemática coleta, mensuração de análise de dados, a elaboração e implementa individualizado? De planos individualizados? Como é que eu vou fazer isso? Acabou a análise do comportamento social. Então a gente não tem mais nenhuma inserção em políticas públicas, porque quando a gente está inserindo em política pública, a gente está pensando em comportamentos de grupo, em práticas sociais, certo? Práticas culturais, perdão. Eu aceito até falar que a gente pensa em meta-análise. Tô aceitando. Vocês estão entendendo tanto que eu tô aceitando as coisas. O tanto que eu tô flexível. E assim... De novo, só existe análise do comportamento porque existe... Para atuar na intervenção com autismo, eu não estou em nenhum momento negando a importância de que haja, sim, um olhar de agências sobre a regulação da prática. É isso que a gente está tentando. Para de desviar o assunto para um negócio que pode ser que tenha resultado daqui a 15 anos e vamos resolver pelo menos o sofrimento das pessoas neste momento, o problema que já existe e que existem outras soluções que vão ter um efeito mais imediato. E outra, só porque eu fiz uma coisa que teve um efeito imediato, não quer dizer que eu não possa fazer, e deveria estar fazendo outras para ter efeito a médio e longo prazo, para prevenir problemas futuros. Tudo isso pode ser feito. Até discutir uma lei que instala a profissão de analista do comportamento, ponto. Mas que de fato reflita quem é o profissional de análise do comportamento, ponto. Ou então faz uma lei que só instala a profissão de analista, de terapeuta analítico comportamental aplicado para a TEA. Aí eu não estaria nem aqui, porque aí, tipo assim, eu estaria caladinha ouvindo o que a Ana tem para falar sobre, porque não é a minha atuação. Já estaria lá fazendo a minha pastinha de documentos para dar entrada na minha carteirinha, certo? E a gente tá também, não só nos comentários das nossas postagens, mas aqui a Helena vai fazer esse corte. Nós estamos sim fazendo o convite para que você venha até nós e debata toda quinta-feira, de 12 às 13. Nós estamos ao vivo falando sobre esse assunto enquanto... E nos comentários dos vídeos do YouTube, comentem, deem a sua opinião, conversem entre vocês, debatam, façam um debate civilizado e inteligente, que é outra coisa que tá indo ladeira abaixo nesse debate, a civilidade e a lógica. Tá? E aí, eu queria... Tu fizestes a análise do teu... Não, eu vou só... Eu acho que tem um comentário aqui que é legal, ó. A sensação... clínica comportar CG, que eu não sei o que é. Quem é? Naila! É você? Oi, Naila.
Então, ela está dizendo assim, a sensação é de que querem resolver o problema da prestação de serviços para pessoas com TEA. O resto a gente vê depois, parece isso. Eu acho que sim, porém, eu acho que a crítica que eu faço é nem o problema das pessoas que estão recebendo prestação de serviço para TEA não vai ser resolvido. Na verdade, vai ser ampliado. Ele vai ser adiado, essa resolução vai ser adiada 5, 10, 15 anos. Né? Mas existe a sensação de que a gente está resolvendo o problema, não é mesmo? E aí eu quero hablar agora, nesse momento. Isso é que mais me preocupa. Essa sensação de que não, nós já estamos trabalhando pela profissão, então nós já estamos resolvendo o problema, a gente não tá. A gente não tá. E existem vários pontos em que você, a depender do observador, só tem um... Você sabe o que é a teoria geral da relatividade? Eu estava estudando sobre isso outro dia, porque não sei, porque eu gosto. E estava dizendo que a única coisa no universo, Einstein, né, que fundou, a única coisa na lei a lei da relatividade, ela diz que a única coisa que é permanente é a velocidade que a luz percorre. O resto depende do ponto de vista do observador. Então, eu agora vou fazer uma análise... E aí até isso já foi desprovado, porque a luz também não é constante. Quando existem... A gravidade é capaz de... Quando existe... De ter efeito sobre a velocidade da luz. No plano do que se compreende sobre o universo... As forças gravitacionais podem diminuir a velocidade da luz. Ou seja, tudo é relativo. Inclusive... a frase do Einstein que eu mais gosto é a única coisa... imutável é a mudança. Dito isto, eu vou identificar esse problema de outro olhar, né? Outro ponto. Vamos pegar um outro ponto. Sim, Naila e todos, parece que esta é uma intervenção social, uma vez que é feita por várias pessoas, para resolver o problema. Como é que ela coloca? Dá prestação de serviço para pessoas com TEAs. O resto a gente vê depois. Então vamos falar só disso. Vamos fazer uma análise só sobre isso. De onde eu enxergo, o problema da prestação de serviço para pessoas com TEA, ele tem problemas inúmeros. A formação é um deles, a atuação é outra, a não regulamentação sobre as falhas terríveis éticas que vêm sendo praticadas. Eu acho que um ponto que pode ser proposto uma nova solução é a coisa da fiscalização. Quem fiscaliza... Isso é importante. Né? E enforça, né, consequências para quem está na prática. Exato. Só que, do que é que a gente está falando de verdade, na minha opinião, quer dizer, do que é que está sendo falado de verdade e que não está sendo dito? O que é que está nas entrelinhas? Do meu ponto de vista. Existe um volume muito grande de pessoas que podem estar sendo nomeadas como analista do comportamento de maneira descontrolada e acelerada. E por que isso está sendo feito de maneira descontrolada e acelerada? Porque existe uma identificação de viabilidade de oferta desse serviço através de operadora de saúde. Então chegou alguém que disse, tá aqui, isso funciona? Eu pago. Uma vez que eu pago, eu dito as regras. E porque eu pago, eu não vou oferecer as condições necessárias para que esse serviço seja realizado da maneira correta. E a gestora, a terapeuta que não tem letramento em negócios, não observa o que está acontecendo, é uma terapeuta, assim como eu fui, é uma terapeuta que abre um CNPJ, ela faz o quê? Ela pensa como terapeuta. E terapeuta pensa como? Errado, terapeuta pensa... De preferência. Ela falou assim, pensa em quê? É porque eu tenho que ajudar. O que também... Tô falando? Terapeuta pensa errado? Mas também não é por aí, mas veja. Porque eu tenho que ajudar, então eu vou aceitar, porque esse é o único jeito. Se tiver uma buzina que já começou errado. Então, vamos lá. Você entendeu que funciona esta ferramenta, este conjunto de conhecimentos, aí você abre um negócio e aí você entende que o único jeito é pela operadora de saúde.
O que a operadora de saúde faz? Ela sucateia. Não é a TEA, não, é tudo. Ela sucateia. Então o que ela fez? Ela te encheu de ouro, Rei Midas. E aí você foi lá e se afogou, porque tudo que você... Se afogou não, você morreu, porque tudo que você comia virava ouro. Então você morreu de fome. Ora, veja bem se não é a história se repetindo. Porque aí acelerou a necessidade cada vez maior por profissionais, e isso é um problema crônico hoje, que é essa busca desenfreada por uma formação imediata. Problema, o único exclusivo da análise do comportamento aplicada à intervenção comportamental baseada em ABA para pessoas com TEA e desenvolvimento atípico. E isso é um problema da área de saúde como um todo no Brasil. Não tem médico, não tem enfermeira, não tem pediatra, não tem neuropediatra. Gente, eu fiz um vídeo, lembra sobre isso? Lembro, fez. A quantidade de pediatras no Brasil é tão pouca que no interior de São Paulo falta pediatra. E não pode trazer o programa Mais Médicos porque pipipi, papapá, com tá. Então, você que não tem e não desenvolve, não busca, não há, enfim, que não hoje não possui a habilidade não de fazer essa leitura, você vai fazendo concessões e você é responsável por essa busca desenfreada por profissionais, porque o seu Instagram tem vaga para fonoaudiólogo, vaga para aplicador, vaga para coordenador ABA, vaga para analista, vaga para supervisor. Por que a vaga tem? Porque você disse sim para um volume muito grande de profissionais, de clientes que você aceitou atender. Que você aceitou atender e que aí essas pessoas que você contrata, elas cobram um valor e aí você paga. E aí você diz que o valor é muito alto, então... Meu problema não é nem com... porque tá muito caro. Reclamar que tá muito caro é um direito humano básico. Mas é assim, aí a profissional que eu contrato, ela não atinge todos os critérios de seleção. Porque eu contratei às pressas. Que eu propus. Se é que eu dispus critério de seleção. Geralmente nem isso não sabe o que é que eu preciso selecionar num profissional. E também não treino, porque não dá tempo, eu não tenho funcionário. Porque daí eu vou gastar mais dinheiro. E eu não tenho tempo. A gente fala, essa menina não é competente, ela ainda não tem experiência, ela não tem o perfil para a sua equipe. Mas eu já apresentei para as famílias como coordenadora. Não, assim, não tem jeito, tem que ser essa mesmo, porque eu não tenho outra opção, porque eu tenho cliente esperando para ser atendido, porque eu já vendi esse serviço para a operadora de saúde. E já fechei o contrato com a família. E já paguei primeira parcela de reforma para ampliação do espaço. Então, vamos lá. Você, que não é uma pessoa específica, vejam as clínicas todas. Aqui eu tô botando todo mundo no bolo, tá? Lidiane do passado, se eu tivesse uma clínica hoje, eu ia estar batendo em mim do mesmo jeito. Você é responsável por esse volume, você estabeleceu essa demanda por muitos profissionais. Ponto. Para atuação numa situação que é complexa e que a maturidade profissional e a habilidade, gente, ninguém desenvolve raciocínio crítico assim, assistindo aula EAD, não. Raciocínio clínico ou habilidades clínicas é um conjunto extenso de habilidades complexas que não são ensinadas por instrução verbal. Elas precisam ser modeladas no contexto do atendimento. Aí eu volto para amarrar este é um pontinho, que é quem verdadeiramente, genuinamente, que grupo hoje, genuinamente, sem conflito de interesse, está discutindo esta infecção, porque essa ferida está infeccionada, tem uma sepse, que vai ser a morte mesmo de um monte de clínica. Quem está discutindo hoje o mercado? Ai, que nem pode falar mercado. Quem que está discutindo essa lei de procura? É um mecanismo de controle, né, gente, que funciona. Aí não pode falar de dinheiro é feio, porque eu sou terapeuta, eu só penso no bem das pessoas.
Aí você pensa no bem da pessoa, mas a sua ação é contratar qualquer fulana que aparece por qualquer preço que ela cobre para atender os seus clientes, porque você já se comprometeu sem nem saber se você tinha capacidade técnica, porque já, né? Porque o contrato já foi feito e você já está sendo paga. E aí, sabe o que eu observo quando eu falo isso? O desconforto na sala. É como se eu tivesse colocado um elefante na sala. Foi assim na BPMC do ano passado, vai ser assim na BPMC desse ano. Porque eu falo, todo mundo finge de surdo. Mostrar o elefante, tá vendo? Ele chama Theo. Porque a quantidade de acarapuça servil que a gente vê quando a gente fala essas coisas, gente, as pessoas se sentem pessoalmente atacadas. E aí eu acho que isso é um sintoma muito clássico, né, do fenômeno da carapuça servil. Você identifica na crítica que a gente está fazendo as suas próprias ações e aí você imediatamente, né, reage como se você estivesse sendo pessoalmente atacada. Nós não estamos falando da Maria, da Joana, da Ana, da Paula, da Cris. A gente está falando da prática de profissionais e gestoras de análise de comportamento aplicada à intervenção comportamental baseada em aba para pessoas com TEA e outros desenvolvimentos atípicos, que está claramente produzindo resultados muito ruins, colocando as pessoas em risco e fazendo com que o campo todo esteja em risco. Então, se você tiver com a mão coçando para responder, mas eu não faço isso. Eu não tô falando de você. Para, senta na mão e pensa, por que você ficou tão ofendida? E aí, qual é o meu sonho? O meu sonho, nossa, meu sonho é donas e donos também, porque tem uns aí que são donas de clínica sentarem a uma mesa, sentarem à mesa, olhar na cara uma da outra, sem defender o próprio prato de comida, porque isso já está sendo feito no dia a dia, olhar na cara uma da outra e falar assim, fizemos merda. Como é que a gente faz para resolver isso daí? Fizemos merda, inflacionamos o mercado, estabelecemos ele como o plano de saúde é que manda, fizemos merda. Como é que a gente resolve? Como é que a gente se organiza? Gente, é tão ridículo essas panelinhas que são formadas, de que ontem eu estava assistindo o jornal local daqui, e aí, não era local, sei lá, estava vendo notícia ontem e dizendo que foi fiscalizada uma fraude, eu não entendi como fraude não, escuta, uma fraude dos motoboys, eu acho que é aqui, não sei, dos motoboys, que eles se organizam e ficam todos numa praça, um canto, não aceitando corrida pela Uber para poder subir o preço e só então eles saem. Porra, gente, motoboy se organiza. E analista do comportamento fica... mais organizado. Eles têm um letramento político e incrivelmente melhor do que o de qualquer psicóloga ou terapeuta que saiu da faculdade anteontem. Toda vez que uma cliente minha ou uma profissional fala comigo, é porque eu não entendo de política, uma fada morre no céu. Sabe? Meu Deus, gente, se organizem, né? Porque vocês estão levando a gente pro fundo do mar. Pois é. E aí tem... Não, é isso. O problema todo é esse, tá, minha gente? A gente tá aqui sentado fazendo tudo certinho, tá? E aí... E você vem foder com a minha vida. Vem essas poias e acaba com a brincadeira de todo mundo. Sabe assim? Sabe o seu irmão, que a sua mãe falava, se vocês continuarem brigando, todo mundo vai ficar de castigo? É o que tá acontecendo. É o que tá acontecendo. Tá? E assim, eu fiz merda quando eu tive clínica, fiz. O que eu faço? Toda oportunidade que eu tenho, eu falo que eu fiz merda, eu falo qual foi a merda que eu fiz. Eu falo tudo. Por quê? Porque eu já estou sentada a essa mesa. Quiser vir conversar comigo? Tá aqui. Pode vir. E aí tem uma coisa. Lid, mas sabe qual é o problema? Não é a operadora de saúde, eles não são maus, eles estão certos. Sabe por quê? Deixa eu te contar. Pra mim já tá irremissível. Se você pensar assim, vai a merda. Não tenho mais paciência pra esse tipo Deixa eu te contar. É porque Pelego tem uma clínica... tem que tomar coça. Desculpa, mas eu já cheguei nesse ponto. A minha flexibilidade tem limite. Peleguice é na base da porrada.
E aí, deixa eu te dizer, é porque tem uma clínica que tá cobrando a operadora de saúde, eles me mostraram, a moça lá do plano me mostrou, tá cobrando 80 mil reais, isso é um absurdo, são valores que realmente vão estrangular o mercado, torna inviável. Vem cá, senta aqui com a tia Lídia, vamos aprender sobre política de livre mercado, tá? Vamos conversar. Se eu tô cobrando 80 mil reais por este origami, que vai ficar pronto, tá? Em algum momento vai ficar pronto. Se eu estou cobrando 80 mil reais e tem gente comprando, fechou. Então, eu vendo pra o mercado está regulado. Ele por si só, a oferta e a procura regula. Ah, não, tô oferecendo por 80 mil reais. Ninguém tá comprando? Ora, veja bem, que tal? Sabe por quê? Não existe preço justo. Não existe preço justo. Porque valor monetário, ele é atribuído arbitrariamente sobre coisas que são intangíveis. Isso. E aí tem que ter um mínimo de coerência ideológica e intelectual. Se você apoia o livre mercado, se você acha que tá certo mesmo, não regular preço, não regular serviço e deixar que o mercado se autorregula. Se eu cobro 80 mil e alguém paga 80 mil, o mercado está regulado, autorregulando, não reclama. Sabe qual é a dor de cotovelo? Não reclama. A dor de cotovelo é porque não tá pagando 80 mil pra mim, você. Tá pagando pra outra. Exatamente, Ai, tá vendo? E lá eles conseguem. Então, assim, presta atenção em quem você vota, qual é a ideologia que você subscreve, que narrativa que você tá comprando, e tá perpetuando. Tenha coerência intelectual, coerência política, coerência com a sua prática. No bom e velho, bota a sua língua no seu bolso. Tá? Não dá pra você falar, ai, mas é porque o livre mercado tem que deixar assim. E depois reclamar porque a coleguinha cobrou 80 mil e alguém pagou. Né? Então, assim, enquanto o único mecanismo regulador do serviço de análise de comportamento aplicada para pessoas com TEA e desenvolvimento atípico for o mercado, e enquanto o mercado for controlado por por operadoras de plano de saúde, cujo único objetivo é produzir lucro, então não dá pra gente reclamar que esse controle está sendo feito de maneira errada e não está atendendo aos nossos interesses e muito menos ao interesse da população atendida. Nunca seguradora de saúde vai defender o interesse do povo. Sabe por quê? Aí a gente tá falando de termo e pipipopopó. Sabe os incêndios lá de Los Angeles? O que foi que aconteceu com as pessoas que tinham seguro, perderam suas casas e foram renovar? O seguro cancelou. E é unilateralmente. E é uma prática comum, as pessoas inclusive já sabiam disso. Quando começa a temporada da seca na Califórnia, que é a temporada dos incêndios, todos os seguros são cancelados unilateralmente. Isso é uma prática corrente dos Estados Unidos. Né? Por quê? Quem inventou o livre mercado, minha gente? Tá? Alexander Hamilton, adoro, amo, enquanto musical da Broadway. A pessoa não foi uma pessoa legal, não produziu boas coisas pra nós, não. Então, quanto mais tempo... Sou eu, viu, amiga? Se tu achar que é por outro lado... Quanto mais tempo a gente perde... Porque perde tempo, não volta. Quanto mais tempo a gente perde discutindo uma coisa que o problema não tá lá... não tá lá, não tá no mundo. Vai ser um dia uma profissão de... Vai! E é isso, a gente, né, acho que a gente já falou isso, eu não me oponho a discutir um projeto de profissão. Eu não me oponho a só discutir isso. Eu me oponho a fazer isso agora para este fim, porque não é, sabe assim, ou a gente tá identificando o problema errado, o que, né, o projeto de lei identifica como problema não é o que eu identifico como problema, e acho que claramente isso é um fato. Mas eu acho que a gente tem que, sim, apontar o que a gente acha que não funciona, argumentar por que a gente acha que não funciona de maneira clara, de maneira inteligente, lógica e civilizada, num debate científico, num debate de ideias, não, né,
como a gente tem visto por aí, um debate que está no nível mais raso, né, e mais cafajeste, que é assim, se você não concorda com a profissão, quer dizer que você não está nem aí para as famílias e para as pessoas autistas. E que você só está pensando no seu dinheiro. E tem uma coisa, Lídia, esse teu convite aí pra o pessoal sentar à mesa e conversar, é novidade? Nossa, parece maravilhoso. Não, gente, eu não tô inventando a roda, eu estudo, eu leio. Sabe quem fez isso com muito sucesso? O mercado varejista do Brasil. Sabe por quê? Eles todos, donos dessas grandes lojas de varejo, varejista, não é de um lugar específico, todos sentam à mesa, protegem os seus segredos de negócio específico, mas juntos fortalecem a sua fala em contraposição às práticas do Banco Central, do Congresso Nacional, mas eles são uma coluna firme. É o mercado varejista que tem um conselho. Então, cadê? Isso é uma prática de qualquer setor. Qualquer setor, se você for olhar para a indústria. A gente tem as associações da indústria, a gente tem as associações das operadoras de planos de saúde, por exemplo, né? As associações comerciais em todos os níveis. Na sua cidade não tem uma associação comercial, gente? A junta comercial. A junta comercial da cidade. Então, assim, aí vocês ficam... outra coisa que eu tenho... O que vocês acham que é o SESI, gente? É um clube que tem pra fazer piscina e show da e Adriana show. Cacanhoto? Não, gente. O SESI é justamente a associação, a instituição representativa das indústrias. Não, SESI é o Sesc, indústria, é comércio. Sesc é comércio. Perdão, Sesc é comércio. Tá? Não é clube não, que você vai lá e paga uma anuidade e pode ir pra piscina. Olha, me cansa, sabe? Me cansa porque a gente... É ficar apontando o dedo pra onde o problema não está. Tipo, eu estou com fome porque você não trouxe almoço pra mim. E eu vou ficar aqui só reclamando que você não trouxe almoço pra mim, pedindo pra você ir lá comprar almoço pra mim, em vez de eu sair lá, pegar meu almoço, comer e não ver o meu problema. Então eu acho que é isso. Apontar, fazer críticas, debater. Mas a gente também, e talvez mais ainda, precisa começar para olhar e propor as soluções possíveis e que tenham efeito imediato. Bora marcar, amiga, esse UFC aqui em Fortaleza? Para as donas de clínica sentarem, tudo se degladiar, a gente filmar e sair na... Tá marcado. O nosso evento anual, que esse ano não teve, mas ano que vem terá. Eu acho que é um lugar. É 2, 3 e 4 de... A gente tá organizando para julho, né? Isso. Final do primeiro semestre. 2, 3 e 4 de julho, começo da primeira semana de férias, provavelmente. Ou um pouquinho antes. Já agendem. Já a gente abre. Venham para Fortaleza. E diz como é que vai ser, o que vai ser. Nós estamos pensando nisso. Vai mas ter a data álcool. vai ser essa. E vai ter. Vai ter nessa data. Vai ter nessa data. Detalhes. A gente vai falando porque nós somos TDAH. Entendeu? Mas a gente já tá assim, aqui. Que é o quê? Vem. Quer conversar? Vem. É porque eu não gosto da Lidiane. Vem, gente. Vem pra Foda-se falar mal dela. Vem pra falar mal de mim. Eu sou terapeutizada. Vem aqui pra falar na cara dela. Eu vou adorar. Vem Nossa, falar na minha eu cara. vou amar. Vem. Eu não vou te bater, não. Quer dizer, vou? Garanto. Quer dizer, eu vou bater. Eu não posso garantir essas coisas. Eu não assino embaixo. Não, fisicamente eu não vou bater, não. Mas intelectualmente é possível. Intelectualmente é possível. Bater é difícil, porque eu sou uma pessoa gorda com preguiça. Então, até eu levantar e correr em cima de você, demora, você já deu tempo de fugir. Mas eu tô cansada de você colocar a culpa no outro de um problema que é seu. Ai, agora eu tô com medo, porque aquela pessoa, só ela aparece na internet, só ela tá em todo canto. Minha irmã. Sabe assim, primeiro, porque mérito dela. Segundo, que se você quer ocupar o espaço, ocupe. Se você acha que ela tá ocupando um espaço que não é dela, ocupe você o espaço que você acha que você deveria ocupar. E terceiro, eu duvido que ela tá lá e está ocupando espaço, está tendo tanta audiência, porque a única coisa que ela faz é falar mal dos outros. Ela tá lá falando bem dela mesma. Meu último vídeo no Instagram, tá lá, vai lá. Então, vídeo assim, com você. Por mais que seja divertido, e todo mundo gosta de ouvir fofoca, de falar mal dos outros, é o esporte nacional, porém isso não se sustenta a longo prazo e isso não se sustenta em um contexto profissional, um contexto
de debate que deveria estar sendo baseado em evidências, que deveria estar sendo guiado por raciocínio clínico e raciocínio científico, ou seja, por análise funcional. Tá? Vou trazer aqui uma reflexão que eu fiz lá na turma de aprendizagem sobre autogerenciamento, lá no Priorize. Vou trazer a reflexão que foi o quê? Ai, Lid, porque eu tô exausta, porque eu tenho muito trabalho no final de semana, as mães me incomodam, falam muito. Querida, vou pegar aqui só para representar, tá? Querida, esse aparelho aqui é de quem? É seu, né? Quem controla ele? Você, por acaso, não tem nada que a querida possa fazer que não que bloqueie a visualização disso? Não tem nada. A querida, na hora que chega a mensagem, acontece um pensamento intrusivo, um negócio, algo entra no seu corpo e você tem que responder? Exato. Da mesma maneira que as pessoas que estão fazendo vídeo na internet, amiga, elas não estão te impedindo de fazer o seu. Pronto. Não, e é Parei. isso. Às vezes eu fico com a impressão de que essa falta de habilidade é uma desabilidade. É uma desabilidade. De observar e discriminar contingências que estão atuando ao mesmo tempo. Uhum. E, se você discrimina contingências que estão ali, presentes ou cadeias, e você consegue fazer análises funcionais, prever consequências imediatas a médio e longo prazo, aí você emite uma resposta chamada escolher. A tomada de decisão e escolha é a habilidade mais importante que existe, porque é ela quem vai ditar todas as outras coisas, inclusive o quanto mais essa habilidade for bem instalada, mais você tem acesso a reforçadores, tá? Então, existe escolha, faça análises funcionais, fique em contato com o seu momento presente para você conseguir discriminar todas as contingências que estão dispostas, para você poder fazer análises funcionais e daí, de fato, escolher o que fazer. Essa é a escolha verdadeira. Não sei o que estou dizendo, isso foi o Skinner que disse. Vai lá no All Day To e no Para Além da Liberdade e Dignidade. Então, assim, escolher é distribuir alocação de reforçador. A lei de Metz. Anotou? Se você só tá se comportando por reforço negativo, a gente precisa claramente analisar se o seu ambiente está muito ruim, a gente vai ter que fazer você sair do ambiente ou mudar o ambiente, ou se o seu repertório está falho. E aí eu vou fechar, amiga, a minha fala pelo menos, com: se você não adquire conhecimento amplo em análise do comportamento, para saber que existe o Walden Chu, que existe o Beyond. Se você não chegou, se você não tá lá porque você está estudando Essencial para Viver, ABLES, AFOS, o que mais tem aí? PCM, a PIC. Se você tá... Não vem... que você não é... que você não é um aplicador de protocolo. Enquanto você não souber dizer para mim quais são as 3 seções de ciência e comportamento humano e o que tem dentro de cada uma, cara. Me fala o que é behaviorismo radical. Quais são os fundamentos? Quais são os fundamentos? Do behaviorismo radical. E não vale você decorar as coisas que o BCBA põe na task list, tá, gente? Não. Sim. Então, empiricismo não é exatamente aquilo, é absolutamente... Não me desce a goela. É isso. Então, a mensagem final é essa, como diria o ET Bilu: busquem conhecimento, tá? E aí agora a gente vai ter que... Eu vou limpar o palato, a gente vai ter um momento de reforço positivo, porque a gente vai assistir a fala da Maria Amália Andere. Para fazer... Andere. A gente vai assistir a fala da Maria Amália Andere no evento do Paradigma. Para fazer react. E aí, já, tipo, mais tarde hoje, deve estar lá na nossa página, no nosso canal do YouTube.
Respirem fundo, cheira a florzinha e assopra a velhinha. Gente, até quinta que vem, já deixa agendado aí, até quinta que vem, meio-dia, a gente entra para conversar sobre os assuntos que realmente devem ser falados em análise do comportamento. Isso. Tchau. Amiga, tu apaga, tu encerra lá. Não vi, agora que eu vi. Bom, mas eu já deve ter descoberto. Qual é? Os dois, né? Não, aquele lá não. Helena quer foto pro Instagram. Pera, Meu Helena. Deus, Helena. Bora. Tchau, gente. Pode ir embora. Tchau. Ai, pera que eu tô com chifre, Helena. Peraí, deixa eu achar o coco lá. Deu. Não deu, não? Deu. Pronto. A capa, foto da capa. Pronto, fizemos. Acho que a gente tem que... A foto da capa é Pra caloria. lá, vixe. Ah, eu quero de negócios. Pronto. Agora tem. Você tem thumbnail pra um mês agora. Helena. Vai, encerra aí.